Ô, Danilo, esses dias eu li, eu não lembro onde, eu acredito que tenha até sido num jornal americano, porque depois que o Google inventou o Google Translate, as pessoas não se dão conta disso, Paulo Costa. Dá para você ler a porra do New York Times, é só apertar o botãozinho, fica tudo traduzido em tempo real, e numa tradução assim, extraordinária, né? Assim, em tempo real, tudo bem. E aí eu li, cara, que é o seguinte, Danilo, eu não sei se você chegou a se aprofundar nesse tema, mas é que nesses próximos 4 anos, o que corre a boca escancarada, não é nem a boca miúda, é a boca escancarada, é que a Casa Branca vai financiar a extrema-direita no mundo inteiro, coisa que não fez nos primeiros 4 anos do Trump. Afinal, lembremos, né? Em 2016, na primeira eleição do Trump, a direita ainda estava envergonhada do Brasil. Entendeu? Por direita no Brasil, a gente ainda entendia o quê? Malufismo, não sei, os resquícios da ditadura, etc, etc. Né? Então você não tinha um pensamento conservador ordenado, você não tinha forças políticas que capaz de bater no peito e dizer e pronunciar em alto bom som. Sou de direita e tal, hoje temos, né? Então, tanto por isso é mais fácil financiar, é mais fácil estabelecer contato, etc, etc. Mas você acha possível que a Casa Branca, do Oiapoque ao Chuí no planeta, financie a extrema-direita? E não Sim, só com ideias, mas com bala, com grana, com dólar, né? sim, com certeza. Eles já fizeram isso antes, eu acho que não pararam de fazer, né? Assim, as pessoas que apoiaram o Trump agora, muita gente já estava fazendo isso, né? Mas como a eleição é cara, eu imagino que eles focaram o dinheiro ali para os Estados Unidos. Agora eles vão voltar para essa extrema-direita. Mais pro mundo, né? Então a gente tá, eu acredito que sim, né? Vai ter esse reforço. Inclusive, assim, eu estava vendo dados hoje, ô André, do tanto que a extrema-direita está ganhando força lá na Alemanha. Se eles tiverem uma eleição agora, o partido da extrema-direita da Alemanha, que é considerado o mais extremo dos países da União Europeia, ele ficaria em segundo lugar. Então, ele já tem, né? O projeto do Trump já vem, para mim, ele já é lá de 2016. Tá? Então ele vai só manter um projeto que ele já tinha lá em 2016. E assim, a minha preocupação, né, a minha leitura é o seguinte, que assim, a gente vai ver os Estados Unidos deixar de ser a potência hegemônica, porque os Estados Unidos vai aumentar a tarifa alfandegária. Eu posso garantir para você que de todos os estados pelo mundo, os que estão mais com medo nesse momento são os estados que são amigos dos Estados Unidos. É isso que é bizarro, né? Os estados que são inimigos dos Estados Unidos estão todos felizes com a eleição do Trump, porque o Trump se fechando, ele abre espaço para os inimigos crescerem, né? E no caso, mais especificamente, que a gente tem mais conhecido, né? É a China e a Rússia. Mas a gente não pode esquecer também que existem outros atores que são importantes que estão crescendo, que a Índia é um deles. Mas assim, convenhamos que para a China está maravilhoso. Se o Trump se fecha, aumenta a tarifa alfandegária para o mundo em 20%, a quem que o mundo vai recorrer para comprar as coisas? Que já recorre muito. Mas vai recorrer mais? Para a China, vai todo mundo para a China, né? O agro do Brasil, se não tem como vender para os Estados Unidos, para quem que eles vão vender, gente? É óbvio que a gente vai procurar, a gente não vai ficar, né, sem dinheiro, impossível, né? Então a gente vai recorrer à China, aos outros estados que são mais párias dentro do sistema internacional, né? Então, assim, o que eu vejo de diferença entre a hegemonia dos Estados Unidos e a hegemonia da China? Os Estados Unidos, a gente pode falar todo o que a gente quiser dos Estados Unidos, mas eles ainda eram uma democracia. E eles ainda defendiam o princípio da democracia pelo mundo. As instituições internacionais que foram criadas pelos Estados Unidos são todas com a questão da democracia como um pilar, né? Pode entrar Estado autoritário, mas democracia, eles ainda queriam, né? Aquele destino manifesto, né? De levar a civilização anglo-saxã para o mundo, era exatamente levar a democracia também. Então, assim, a China já não está nem aí para a democracia. Né? A China é um país autoritário. A gente vê pela própria expansão dos BRICS agora que a China só queria colocar país autoritário dentro dos BRICS, né? Inclusive agora a Venezuela, que o Brasil vetou. Então, assim, isso eu acho que vai ser uma diferença muito grande. Eu não acho que vai haver uma mudança no modelo econômico. A gente vai continuar dentro do capitalismo, porque a China cresce dentro do capitalismo. Mas esse modelo político, né, a questão do crescimento das democracias, dos regimes autoritários, aí sim eu acho que a gente vai ter essa diferença. A gente já está vendo essa diferença desde 2016. Se vocês verem o mapa do The Economist, que é uma revista lá da britânico, você vê, eles fazem o índice da democracia pelo mundo. E
cada ano está ficando menos democrático o nosso mundo. Então, isso aí já é um sinal. Agora, com a China vai, né? E assim, a China quer a extrema-direita. Governos autoritários é interessante para a China. Por que, assim, né? Porque se você tem pessoas questionando direitos humanos pelo mundo, se você tem a opinião pública, né, contra a China, se você tem uma imprensa livre, todo mundo fica apontando o dedo toda hora para a China, né? Porque a China não respeita essas questões. Então, se o mundo se torna cada vez mais para a extrema-direita, a China também está feliz, gente. Assim, não é só o Trump que está feliz. Né? E a extrema-direita, qual que é a política da extrema-direita? Fechar as fronteiras, não só para imigrante, mas para produtos externos. Então, a China fala assim: vou crescer em lugares diferentes. Então, assim, é um mundo. Assim, eu não, pode ser que as instituições democráticas dos Estados Unidos não tem a capacidade de diminuir esse dano, né? Assim, nesse momento agora eu tô acompanhando muito como é que tá a Câmara, né, dos Representantes, né, o House of Representatives, que é a Câmara Baixa. Porque não saiu, não fechou ainda a eleição ali, e ainda pode ser que os republicanos não tenham maioria. Mas, gente, se os republicanos tiverem maioria no Senado, que já tem, garantiu, já tem maioria de todos os governadores, né? São poucos os governadores que são democratas no momento, já tem maioria na Suprema Corte, vai ter né, maioria na Câmara, aí quem vai parar o Trump? Ninguém vai parar. A verdade é o seguinte, eu tenho uma. Não tenho esperança nenhuma em relação à Câmara dos Deputados, não. Vai ser Eu também republicana, não. sabe? Eu acho que a única alternativa é a vida começar a piorar mesmo, sabe? Assim, a inflação subir por conta de uma deportação que ele vai tocar, isso aí eu não tenho a menor dúvida. Vai ter uma deportação nervosa e essa mão de obra mais barata, claro, vai fazer com que suba o salário e sobe a inflação. O tarifaço vai subir a inflação do trabalhador ordinário já empobrecido, já uberizado, precarizado. Eu só vejo a solução de um controle de quem vai parar se for uma reação da sociedade. De instituições eu não conto mais nada, mais nada. Eu vejo um otimismo, ou então um pessimismo de minha parte, não sei. Agora, a gente vai ver que o trem desandou, só para concluir aqui, André, já passo para você. A gente vai ver que o trem desandou, se desandou mesmo, se começar a conversa do terceiro mandato. Se aí mudar a Constituição para o mandato dele, aí fudeu. Aí é o fim dos Estados Unidos tal como a gente conhecia mesmo. Pois não, André? Não, eu concordo inteiramente contigo nessa última parte. Eu acho que a gota para transbordar o copo é isso, sabe? É acenar com o terceiro mandato. Agora, Pablo Costa, uma coisa é o que você diz em campanha e outra coisa é o que você faz na prática, né? Quando você tem um país continental daquele tamanho na mão para tocar, para gerir, detalhe. Vamos lembrar também da autonomia dos estados, né, americanos, cada estado tem sua legislação, etc, etc. E outra coisa, Paulo Costa, eu não acredito que o Trump vai insistir no modelo econômico que leve os Estados Unidos à bancarrota. Porque eu acho que assustar. Não, tudo bem, não, mas assim, que piore a vida do cidadão comum. A vida ordinária, que o cara pague mais imposto, que o cara, de fato, tenha o seu emprego mensal. Porque, assim, se ele cumprir essa agenda protecionista, talvez seja isso que aconteça. Eu não sou nenhum grande economista, pelo contrário. Não é mais exemplo do que narrou Costa, esse pacote protecionista pode levar a vida a piorar. Não é? E a sensação do povo para um governo bom ou ruim é muito simples, meu amigo. É a sua vida comezinha ordinária. É o preço das coisas, bicho. Vamos falar português, claro, é o preço das coisas. É a única alternativa que eu vejo, Dani. É só isso. De instituição não conta mais, não. Assim, eu acho que pode ser que a política dele dê certo para os Estados Unidos, gente. Porque, assim, se você impede a entrada de produtos... Porque, assim, é real mesmo. O que o Trump... A promessa do Trump é: vou fechar as fronteiras, vou manter os empregos aqui nos Estados Unidos, né, os empregos nas indústrias, e se ele fizer isso, e realmente as indústrias conseguirem, né, o mercado... Porque o mercado doméstico dos Estados Unidos, gente, é um mercado que todo mundo quer entrar. Então, assim, pode ser que a gente tem que falar real, que ele vai ter um sucesso momentâneo,
né? É óbvio que eu não acho que é um sucesso que vai durar, porque se a gente vê pela história, né? Por mais que a indústria cresça lá dentro, vai chegar um momento que o mercado doméstico não é o suficiente, né? Então, eu não sei, mas pode ser que tenha sucesso, André. Eu não, assim, Claro, uma coisa característica do estadunidense é a apatia. Vocês viram os dados do voto, né? Do voto? Eu olhei porque eu fiquei curiosa. É, esse ano foram 143 milhões de votos, pouco mais de 143 milhões de votos. Em 2020 foram 155 milhões de votos. Então já teve essa queda. Ainda está apurando, mas falta só 5%. Acho que 5% não vai ser suficiente para isso. E o que mais me assustou é que o Trump só teve 1 milhão. Ele, na verdade, teve 1 milhão de votos a menos do que ele teve na eleição passada. E a Câmara que foi um fracasso, né? A Câmara foi assim, fracasso, porque o Biden teve 81,2 milhões de votos e a Câmara só teve 69,9 milhões. Então, os Estados Unidos não teve, a população não teve nem vou sair para votar, entendeu? Assim, e a gente tá falando de projetos que são projetos bizarros que o Trump tá querendo defender, né? Se a gente for olhar as pautas, se ele for claro. seguir todas as pautas dele, são pautas que vão afetar, né? A comunidade latina representa 20% mais ou menos da população dos Estados Unidos e ela não foi votar. Né? Ela foi votar, mas não foi porque assim, 80% do voto foi branco. E tem a população negra, que, se eu não me engano, gira em torno de 15, 17%, e tem os latinos, que são, né, 20%. Se a gente colocar junto, isso dá 35%, mais ou menos. Gente, cadê esse voto? Por que não foi votar? Né? Então, assim, é uma sensação, né? Eu não sei, o estadunidense, se ele tiver ganhos momentâneos e ele não pensa no futuro, né? Ele é apático, e o Trump, eu me preocupa, né? Em discursos, ele falou, acho que 2 ou 3 vezes, vocês não precisam se preocupar em votar nunca mais depois dessa eleição. Então, assim, qual que é o projeto que ele tem para as instituições dos Estados Unidos? Né? E eu acabei de ler aqui na CNN, o Pentágono já está fazendo reunião para discutir o que fazer, porque uma das coisas que o Trump prometeu em campanha é que ele ia colocar a força militar para fazer questões domésticas. Né? Então, para resolver questões domésticas. E o Pentágono está lá discutindo se eles vão atender isso ou não, porque o Trump é chefe do executivo, então ele é chefe do Pentágono. Então, assim, a gente tem que acompanhar para ver qual que é o projeto político do Trump, né? Porque ele já deu indícios de que ele quer fazer alterações para ele continuar no poder, né? A grande figura que o Trump admira no mundo, gente, é o Putin. O Trump queria tudo que o Putin tem, toda a autonomia que o Putin tem. Isso é muito indicativo das políticas do Trump, né? Do que ele vai fazer para os Estados Unidos. Então, assim, eu torço para que tenha, né, esses movimentos civis, mas até que ponto esse movimento civil vai ser suficiente? Porque a gente está falando de um eleitorado do Trump, né, o eleitorado que é fechado com ele, aqueles 20, 30%, né, que vota nele com convicção, é armado. É eleitorado armado, né? Eleitorado tem direito a ter arma. Arma, né? Não é só arma pequenininha, não. É arma, né, de porte grande. Então, assim, os indicativos são assustadores, né, para o futuro. Eu quero torcer para que tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, sejam previsões que eu errei, né? Eu quero errar, né? Eu quero muito estar errada. Porque eu prefiro o status quo, né? Eu prefiro o mundo com a liderança de um país democrático, de um país que tem um mínimo de preocupação com os direitos humanos, né? Então, mas eu não tô, assim, é um contexto assustador que a gente está vivendo no momento. Eu concordo totalmente com você, porque assim, a minha esperança, que é o estado de bem-estar social europeu, ele está em xeque pesado. Nossa, demais. Basta ver o que é o trabalhador chinês ordinário igual nós, cara. Trabalha feito um amor e não tem aposentadoria nenhuma, cara. Sabe o que é zero? Sabe? Assim, é um país comunista só pelo partido, rapaziada. A vida não tem nada é um capitalismo voraz que deixa os Estados Unidos no chinelo. É aquela lógica 996. Não sei se a rapaziada sabe, é das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Sabe os debates nossos aqui do vida além do trabalho, da desgraça real que é a escala 6 por 1? Isso é fichinha perante o que o trabalhador chinês encara. Então, assim, a produtividade excepcional, maravilhosa, admirável da China
é calcada na exploração quase escrava do seu próprio cidadão. A gente tem que deixar essas coisas muito explícitas, Dani, porque aí depois, daqui a pouco, vem uma rapaziada burra falar, vocês pagam pau de Yankee e tal, não sei o quê. Ou, eu sei o que fizeram na ditadura militar aqui, sei perfeitamente que tinha um porta-aviões prontinho aqui para qualquer tipo de reação do Jango, tinha dado errado pra caralho, tinha bomba. Tinha bomba em Brasília, tinha bomba no Rio de Janeiro, tinha bomba em São Paulo. E tinha bomba onde mais quisesse. A questão agora é que, na desgraça que está o mundo, olha, é o menos pior. Ou vai liderar quem? O Putin, o Partido Comunista Chinês, o Modi da Índia, a Europa numa decadência brutal, o Canadá, coitado, vai ser o primeiro a ser invadido para ameaçar, vai ser a Ucrânia da Europa, o Canadá. O Canadá vai ser, pode anotar isso aí, o Canadá é a Ucrânia dos Estados Unidos. O que a Ucrânia representa para a Europa, o Canadá vai ser dos Estados Unidos. Eu acho que vão deixar o México passar batido, porque o Obrador também já tocou o país para o lado errado. Não sou esperançoso não, Dani. A gente está vendo o fim de uma ordem. Pode ser que dê tudo certo lá, mas o fim de Roma foi paia, até consolidar um novo modelo. Eu vi de Oriente Médio, né? Assim, vi de uma guerra, não é uma guerra. Tinha muito tempo que não tinha guerra em solo europeu, a gente está acompanhando agora a guerra da Ucrânia. O Trump já falou, né? A Europa já está assim. Eu não sei se vocês sabem disso, mas desde a semana passada parece que a União Europeia já está tendo reuniões diárias para decidir o que vai fazer. Né? A Porque, OTAN vai assim, acabar. A barra para pesou vocês. e vai continuar pesando, né? Assim, uma coisa que é fato, assim, que é uma coisa que tem que pesar para o brasileiro entender aqui, porque o que tem a ver com o Brasil tudo isso, né? Assim, a gente vai perder um país que a gente importa, a gente exporta, né? E assim, o Brasil e a China estão pau a pau, né, como parceiros. A China está só um pouquinho à frente na exportação, né, de produtos do Brasil, né, da importação de produtos do Brasil. Se os Estados Unidos se fecham, a China se torna o maior importador. E aí isso é preocupante, porque Isso é para muito mim é melhor poder. ter dois, né? Muito Claro. poder que tem sobre o Brasil, né? Segundo, outro ponto que eu acho assim que é importante vocês entenderem, gente, é a questão da Ucrânia, né? E que envolve a OTAN e a União Europeia. Por que é importante a gente pensar sobre isso? O Trump falou, e ele já fez isso, né? Antes, e ele vai fazer, ele vai praticamente diminuir todo o dinheiro que ele manda para todas as organizações internacionais, ele vai fazer isso, se ele não sair da organização, né? Então, se ele não sair da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, de outras. Ele já falou que ele não vai bancar a OTAN porque ele acha que a União Europeia tem que se bancar com relação aos seus às suas indústrias bélicas, né, ao seu poderio bélico. Gente, os estados da União Europeia, eles gastam mais ou menos 2, 3% do orçamento em armamento bélico, em força bélica, né? Se os Estados Unidos realmente se retirar, eles vão ter que aumentar, porque a gente está falando da Rússia mostrando o poder ali na Ucrânia. Então, assim, não tem como a União Europeia não ter esse gasto. Se eles vão gastar com isso, eles vão deixar de fazer investimento em outros países do mundo, inclusive o próprio Brasil, que a União Europeia faz muito investimento aqui. Eu me preocupo especificamente com o Brasil, porque a gente está pensando assim, a União Europeia injeta muito dinheiro aqui para defender o nosso meio ambiente. A gente vai perder dinheiro para o meio ambiente no Brasil, né? Então, assim, tem esse ponto, né? Então, isso significa que vai inflacionar por conta disso, porque a gente vai perder dinheiro. Outro ponto que é importante. O Netanyahu e o que ele está fazendo no Oriente Médio, né? O Trump, ele já falou, né, que ele está apoiando Netanyahu. Netanyahu é extrema-direita, mesmo perfil do Trump. É óbvio que o Trump vai defender o mesmo perfil que ele, que é o Netanyahu. O Netanyahu, nesse momento agora, ele já está no modo desespero por conta do que está acontecendo internamente. Né? Ele está sofrendo uma pressão muito forte interna, teve uma investigação no gabinete dele e tudo mais da polícia. Então, ele para fazer uma coisa extrema, daqui para frente e fazer uma coisa muito pior do que eles fizeram até agora, é real, porque pessoas que estão acuadas podem agir de uma forma muito violenta e agressiva, que é o caso do Netanyahu. Então, assim, se acontecer um conflito no Oriente Médio, o que vai acontecer? O preço do petróleo vai subir. Se o preço do petróleo sobe, o Brasil escoa tudo aqui no Brasil com petróleo. E a gente importa a maioria do nosso petróleo. Então, a gente vai sofrer uma inflação por conta do preço do petróleo, que vai gerar uma inflação de alimento. Então, assim, parece que tudo que eu tô falando aqui é desesperado, porque os resultados
né, são possíveis, podem não acontecer. Eu tô muito, assim, torcendo muito, porque, assim, eu quero deixar muito claro que eu não tenho absolutamente nada com o povo de Israel. Eu acho que Israel tem direito a existir, queria que eles respeitassem a Palestina, só isso, a questão de 2 estados. Mas a população israelense, ela não apoia o Benjamin Netanyahu. A maioria da população, ela é contra, né? Teve várias manifestações. Mas é o que eu falei para vocês. Se o Netanyahu se vê acuado e só tem 2 meses para ele aguentar no poder, até ele ter uma pessoa que tá mandando dinheiro assim, ó, rios para Israel. Vocês querem me falar que não tem uma chance dele fazer uma coisa que é loucura? Né? É uma coisa que me assusta, porque o Netanyahu não é uma pessoa controlada. Coisa que é loucura, assim, em português claro, é arma nuclear, né? Uma hecatombe nuclear. Porque Não, eu acho que nem arma nuclear. É ele mas meteu uma soltar bomba uma bomba. inteira. É Uma bomba, é só o bomba soltar. inteirã, velho, é o Franz Ferdinand, viu? Assim, uma Matar bomba civil. inteirã hoje é o Franz Ferdinand da Primeira Guerra. Você, assim, pode dar nota. É o Francisco Ferdinand da Primeira Guerra. Porque aí descontrola, velho. Sabe, assim, uma bomba inteirã. Não tá de boa, não. Galera, não tá de boa. Não tá de boa. Pablo, E eu sou mais assim, otimista. não, eu levo o pessimismo como a mais séria das minhas profissões. Se você me acha um jornalista médio, eu sou um pessimista profissional. A minha profissão, na verdade, é pensar o pior. É o que eu faço de melhor, é pensar o pior. Onde isso pode dar errado? Não tem ninguém com mais talento que eu no planeta Terra para ser um pessimista. E você acha que eu estou otimista agora? E assim, Pablo Costa, e talvez de forma, eu acho, sem precedentes, depois da Segunda Guerra Mundial, o algoritmo do Apocalipse está perfeitamente ajustadinho. Com atuação em 6 estados, a Resitrat transforma efluentes em soluções sustentáveis. A Resitrat trabalha com efluentes gerados em lavadores de veículos, oficinas, indústrias, aterros sanitários, lavanderias, hotéis, condomínios e muito mais. A Resitrat transforma esgoto em soluções sustentáveis.